Sejam bem-vindos, nós estamos no ar De com novo. o terceiro episódio do nosso podcast Leve o que der. E hoje vai ter quebra-pau. Hoje é polêmico. Hoje é polêmico, hoje a gente veio preparada. Olha aqui, pauta, estudei. Eu também. Estudei porque o tema é quente. É. Quente, né, amiga? Exato. E hoje é um dia para que as pessoas possam nos conhecer. É um dia que eu aguardei muito, são nossos episódios. É onde as pessoas podem nos conhecer, não só pela forma de pensar, mas podem ter certeza que a divergência convergente que nós temos leva a nossa amizade tão maravilhosa e tão abençoada, e é por isso que a gente está aqui. Então, a gente soltou uma palhinha nos stories aí. Quem acompanhou a gente nesses últimos dias já sabe qual é o tema. Mas eu vou abrir aqui com uma pergunta polêmica. Deus. O homem deve pagar as contas principais da casa, sim ou não, Cássia? Óbvio. Deve. Deve? Sempre. Mas, gente, como? Então, vamos lá, amiga. Vamos contextualizar. Primeiro, assim, ó, é bom falar para as pessoas que não nos conhecem intimamente e as que nos conhecem, que a gente tem posições e opiniões diferentes nisso, mas nós sempre chegamos ao mesmo lugar, né? Que, no resumo, a gente quer a mesma coisa e a gente se ama assim, né? A gente se dá bem assim, apesar de que opiniões diferentes. Mas o que prevalece sempre é o respeito, que é algo que hoje em dia falta muito. Ou seja, quem é daqui quebra o pau, nunca mais se encontram. O mundo está divergente, né? O mundo está polarizado, as pessoas estão polarizadas. É. Nós hoje estaremos polarizadas. Momentaneamente. Até certa parte. Eu, amiga, a gente conversou um pouquinho outro dia sobre isso. Mentira, a gente quebrou o pau sobre isso. Mas assim, a gente não aprofundou. Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. O homem, ele tem, sim, que ter uma... não vou chamar de carga, mas ele tem que ter um compromisso, uma responsabilidade com as contas maiores dentro de casa. Sim, eu acho que sim. Não só aquela construção de família, aquela formatação que é o homem, a mulher e os filhos, ou então o homem e a mulher somente, né? Mas eu acho que ele tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade, e ele tem que entender isso. E eu vou passar para ti, agora tu me diz um pouquinho e eu vou te contextualizar. Eu acho que primeiro que a minha opinião depende. Depende do formato da família, depende da constituição daquela casa, depende de quem está, no momento, ganhando mais ou ganhando menos. Porque isso também, a depender de como a constituição da família se dá, pode ser irrelevante. Porém, eu vou sempre defender que a mulher precisa ter a sua independência financeira. E a sua independência financeira passa, sim, por ela assumir boa parte das contas ou simplesmente ser a responsável. Por todas. Por todas. Porque é hoje uma realidade social brasileira, né? E que nós lutamos com uma carga histórica que vem conosco, né? Uma carga histórica dessa realidade de que o homem, sim, ele foi forjado nesse lugar, de que ele precisa ser o provedor, de que ele precisa sair para caçar, de que ele precisa levar o dinheiro para dentro de casa, e a mulher foi forjada naquele cenário de cuidado. Só que quando esta mulher ela se enxerga num lugar onde ela precisa sair para caçar, ela não tem ferramentas para isso. E quando eu falo que ela não tem ferramentas para isso, é que ela não pôde estudar, porque ela não saiu para estudar. As mulheres tiveram acesso à faculdade, ao ensino superior recentemente. Nós estamos falando de algumas décadas. Os homens já vêm estudando há séculos. Okay. Então, a mulher não pôde estudar. A mulher ela não consegue trabalhar porque ela não tem marido. O marido meteu o pé, vazou. Ela está sozinha com as crianças. Ela não tem escola pública para deixar os filhos. Ela vai para um subemprego, ela vai para uma tarefa de subsistência. Então, tem todo um contexto social que nos coloca atrás. E esse nos colocar atrás nos leva a lugares de submissão e subjugação, que são lugares de proteção do masculino, que é uma das coisas que a gente discute muito, porque eu não tenho opção. Eu vou para esse lugar, me coloco neste lugar, onde há uma proteção, entre aspas, masculina, porque eu não tenho opção. Não é porque ele tem que pagar as contas, porque eu realmente não tenho opção. Se eu pudesse escolher, eu não estava ali. Não é o meu caso, tá, gente? Daniel,
Não é nosso caso. Mas se eu pudesse escolher, se a mulher pudesse escolher, em muitos casos ela não estaria aí. Não estaria ali aonde? Naquela família? Naquela família, naquele contexto. Tá, bom. A minha opinião é que assim, ó, eu vejo, amiga, que tu traz muito de fatos históricos, ou melhor, antigos, que a coisa vem, né? Eu acho que sim. Mas hoje em dia, eu acho que tu tem razão, sim. Ela foi forjada a isso, ela foi lapidada a isso. Tanto que os discursos... como é que eu posso usar a palavra? Os discursos genuínos, assim, sem esse raciocínio de muitos homens, de talvez a grande maioria, seja isso. Mas é o papel da mulher em casa. Não, calma aí, eu também não concordo. Não é meu papel. Essa casa é nossa. Nós moramos aqui, então nós precisamos limpar, nós precisamos organizar. Principalmente quando se tem um filho, que tu precisa dar, no mínimo, exemplo de ordem, higiene e ordem, né? Ordem, assim, na forma mais literal. Só que, quando tu traz isso, que a mulher muitas vezes não queria estar ali, a maioria não queria, eu acho que a maioria é muito, né? Se tu for considerar, e aí a gente vai trazer pontos de exemplos de pessoas que nós conhecemos, né? Que elas não queriam estar ali, entre aspas, porque elas se submetem a isso. Aquele cara que não trabalha, que se aproveita que ela ganha mais, que ela ganha qualquer coisa, não é mais, é qualquer coisa. E ela continua ali. Mas antes disso, eu quero te dizer assim, ó, que a gente precisa falar da grande massa. E a grande massa são famílias, vamos falar do Brasil, famílias de baixa renda, a grande massa, né? Fato é isso. Então, vamos trabalhar nesse cenário das famílias de baixa renda. Que sim, na ideia que eu tenho, se tu parar pra pensar, a mulher, então, ela tá sozinha, o cara meteu o pé, ela teve um filho, ela vai ter que dar jeito na vida e no filho. Ok. Agora, se tu parar para pensar que se esse cara meteu o pé é porque ele não valia muita coisa, talvez, tá? Uhum. Talvez não deu certo. Se encontraram uma noite, ela engravidou, ele, poxa, a gente não se ama, acho que não é para tanto, eu vou seguir minha vida. Ou é a amante, ou ele é o amante, e por aí vai, sabe? Os cenários são muitos. Mas se tu parar para pensar que elas muitas vezes têm escolha, então a grande massa é baixa renda. Se eu, na minha ideologia não, na minha forma de pensar, se esse cara meteu o pé, já está fazendo até um favor para ela. Por quê? Porque na minha concepção, sim, o homem tem que pagar as contas mais pesadas de casa, sim, sabe? E aí, se tu... Mas por quê? De onde vem essa convicção? Assim? Então, se tu parar para pensar que ele meteu o pé, faz um favor. Porque se ele ficasse ali, ela ia ter que pagar as contas mais pesadas, inclusive com ele, né? Coisas que ele usufrui das contas pesadas de casa, ele está usufruindo daquilo. Vamos colocar ali o aluguel, água, luz, o básico do básico, comida, ele está usufruindo, ok? E ainda temos uma criança, 2, 3, sei lá quantas, no jogo. Então, se ele meter o pé, até um favor. Tudo que ela ganha, ela vai colocar nela e nos filhos. E deu, tá? Mas ela não consegue trabalhar porque não tem escola. Ok, calma, vamos chegar lá. Mas nessa configuração, vamos pensar, pô, graças a Deus, meteu. Porque daí o que ela ganha dela não precisa dividir, né? Nem pagar nada para ele. O meu raciocínio é de que ele tem que pagar, sim. Por quê? Porque se a gente acostuma, eu vou voltar a falar o que é minha fala, é uma frase que eu levo para minha vida. A forma como tu aceita ser tratada é a forma como tu diz, ok, eu quero ser tratada assim. É a forma como tu ensina a ser tratada. Então, de novo, a forma como tu aceita ser tratada é a forma que tu diz que tu quer ser tratada. Mas, às vezes, as pessoas não têm escolha. Ela se submete. Vou trazer um exemplo. Vamos continuar nesse cenário, tá. Onde a gente está analisando uma classe social economicamente desfavorecida. Isso. Mas que ainda assim que é a base da pirâmide da sociedade brasileira hoje. E que sim tem menos acesso à informação e que sim tem menos acesso a recursos. Essa mulher que não teve oportunidade de estudar,
Porque a mãe e o pai não deram suporte a ela. Enfim, ela estudou, fez lá o ensino fundamental e ali ficou. Dias porque de daí hoje. ela já... Atualmente, nós não estamos de falando hoje, do tá. passado. Esta mulher, ela então conheceu um cara lá na comunidade, ou conheceu uma pessoa com quem ela começou a se relacionar, e ela engravida dessa pessoa. E ela se enxerga neste lugar que ela precisa do ninho. E sabemos disso porque isso é uma realidade para a mulher. A mulher precisa do ninho. E esse ninho, ele se configura e ele está representado em uma casa. E essa casa, à medida que ela está grávida e não tem estudo e não vai sair para trabalhar, ela é provida por uma outra pessoa, que é este homem. E ele que teria que ter ideia de É responsabilidade. claro, só que esse cara bate nela. Esse cara bebe todo dia. Esse cara, que é a realidade, nós estamos falando Mas de nem sempre uma isso realidade. acontece. Nem sempre, mas acontece muito. Vamos usar um exemplo pontual. Esse cara bate nela, esse cara bebe todo dia, esse cara usa drogas, esse cara fica uma semana fora e aparece depois, e ela tudo que ela quer é não estar ali. Mas ela não tem o que fazer. Pra onde Não. que ela vai? Se ela não tem trabalho, ela não tem renda, ela não tem salário, ela não tem família. Diferente de cenários onde a pessoa tem escolha. Mas ela não trabalhava antes de E engravidar? ainda assim, Nunca trabalhou? Nunca trabalhou, porque ela Sim, mas engravidou. por quê? Porque ela é muito nova, ela terminou a escola, não deu tempo. É a realidade. Mas As não deu pessoas, tempo. o Que Brasil- hora? Que idade? Vamos falar de Mas idade. eu não estou dessa falando de menina aí. ensino médio, amiga. Saiu Ah, do então ensino vamos falar de médio a 16, criança, 16, 17 anos, 18, que é... Hoje, se a gente for olhar estatísticas de gravidez na adolescência, elas são altas Tá bom, ainda. tá bom. Mas daí a gente já vai partir para Mas outro. ainda assim, vamos um pouquinho adiante, então. Se não é essa menina de 17, 18, é uma menina de 22. Mas ela nunca trabalhou? Ok, Gente, mas mas que que trabalho mundo é esse? vive? Nunca Que trabalhou? trabalho é esse? Ela trabalhou. Começou a Se trabalhar ela com tá 17 de carteira anos. assinada, ela já garantiu. Ok, mas ela não tá de carteira assinada. Não deu carteira assinada. Tu sabe, a gente sabe. Não deu. Ela tá lá, 22 anos, ou deu a carteira assinada. Nossa. E aí ela vai voltar pro trabalho. Terminou a licença maternidade, ela vai voltar pro trabalho. A criança fica com quem? Não, amiga, calma. Então não Tu- dá, tu ela tá- precisa- É que assim, ela ó. precisa- É muito tem pra ser onde isso, ir. ser aquilo, ser aquele outro. Mas é o fato, não é que é ser. É o que está posto na sociedade Ok, brasileira. ok, amiga, mas não são todas e não são Claro todos que ok. não. Claro Mas que voltamos. É o global, eu falo no global. Eu não entro em casos pontuais. Porque se a gente for entrar em casos pontuais. Mas esses não são casos pontuais, é estatística. Não, tá, não. Pra nossa conversa. Não estou falando de estatística. Não. É o que está posto na sociedade brasileira. Não estou Nós falando não de estamos falando estatística. de Nós estamos minoria. usando exemplos de por que, na minha opinião, o homem tem que pagar a conta mais pesada da casa e por que tu acha que não. Que essa mulher tem que ganhar até mais. Sempre tem que ganhar mais. Eu não acho isso. É. Eu acho que ela tem que ter independência da Aí economia. eu concordo. Então tá bom. Então aí nós temos convergência enquanto as divergências. Eu acho que ela tem que ganhar. Ela tem que ganhar alguma coisa, ela tem que ganhar. Eu concordo. Porque, primeiro, ela não vai querer ficar sem dinheiro. Se ela tem 17, engravidou, ela, no mínimo, vai querer ver alguma coisa básica para o seu filho. Ela não tem estrutura psicológica, talvez nem familiar, nem a rede de apoio, porque a rede de apoio é muito ampla para falar hoje, sabe? Tá muito vago rede de apoio. A gente que é mãe sabe, uma rede de apoio é outra história do que se põe hoje em dia. Mas ela não tem. Ela tem 17, ela não tem. A gente está usando um caso de gravidez na adolescência. É isso que eu quero dizer, que eu não quero usar casos pontuais. Tá bom. Então, o que eu quero dizer no âmbito geral? Eu concordo contigo. As mulheres têm que ganhar, elas têm que ter o dinheiro delas, renda delas, mas quando isso acontece, independente do caso da menina de 17, que estava trabalhando no supermercado, aqui e ali, não estudou, e muitas outras variáveis. E engravidou e tal. E aquela de 22, que já estava no emprego, engravidou no emprego, segue empregada, porque é obrigatório, né? Ela vai ganhar, todo o tempo ela vai ganhar o seu salário, ela vai ganhar o salário maternidade. Quando ela volta, é outra história. É por isso que eu digo, amiga. São casos e casos. E onde que eu quero chegar com isso? Deixa eu concluir. Onde que eu quero chegar com isso? Ela volta, a licença maternidade não tem escola, não tem crédito, não tem, ok. Eu concordo contigo que grandes centros não têm, outros têm, e por aí vai gestão estadual ou, enfim, municipal. Só que, onde que eu quero chegar? É que, muito antes disso tudo acontecer, a forma como ela aceitou ser tratada é a forma que ela vai seguir sendo tratada. Então, se lá no início ela já viu que a coisa não estava boa, ou então não viu, não apanhou, não aconteceu nada, ela se apaixonou, 2 e 2 se apaixonaram, tá tudo bem, engravidou, ok, tá?
isso ela tem que manter. Né? Ela nunca trabalhou, engravidou com 17. Ok, agora ela já sabe que ela vai ter, que ela precisa. E aí que vai acontecer? A forma como ela não apanhou. Ela aceitou, 17 anos, estão juntos, ela tem que se manter firme. Bom, eu não tenho trabalho, eu tenho 17, eu tô grávida e blá, 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 blá. Aí que ele tem que entrar com... Veja, ele tem que... Não necessariamente o que acontece. Ele tem que entrar com a maior responsabilidade, mais do que nunca. Mas ele meteu o pé. Ok, aí é porque vai ramificando. Aí, de novo, ele meteu o pé, ela tem 17, ela tá grávida, ganhou bebê, não tem creche, não tem isso. Ok. Aí, vamos... Mas, no âmbito... Enquanto ela tem esse homem... O que eu quero dizer? É a minha opinião. Enquanto ela tem essa figura dentro de casa, ela precisa se manter firme no sentido de que, sim, é a responsabilidade dele. Ele me bate, ele não me bate, calma, vamos por partes. Mas veja, a forma como ela aceita ser tratada é o que ela diz que quer ser tratada. Então, ela tem que se manter firme e cobrar sempre dele. É ele que precisa chegar junto com as contas mais pesadas. Tá bom, nós estamos voltando a um cenário específico. Mas eu quero... Não, global, vamos dizer assim. 17, 20, 30, 50. Ok, então essa é a realidade. Vou continuar no teu exemplo. Essa mulher, ela voltou a trabalhar. E o cara meteu o pé. Ela não tem com quem deixar as crianças. Ela está sendo... E ela vai ter que parar de trabalhar porque ela não tem com quem deixar as crianças. Mas aí ela está sendo... Não, ramifica, amiga. Não ramifica. Nós estamos falando de 50% da população brasileira hoje. As 50% dos lares hoje são chefiados por mulheres. Eu quero chegar num lugar da gente olhar para a capacidade da mulher de fazer renda. Porque essa mulher, ela precisa ter capacidade de fazer renda para ter a sua autonomia. Concordamos nisso, certo? Sim, concordamos. Para a mulher chegar neste patamar, num patamar próximo ao do homem, de capacidade de fazer renda para que ela tenha esta autonomia, a autonomia ela só vai ter se ela chegar perto. Senão ela não vai ter, ela vai continuar submissa. Ela precisa ter uma capacidade de fazer renda. Mas por que você chega perto? Tá bom, mas que renda é essa que ela tem que fazer? Ela tem que sustentar a criança, filho. Tá bom, não é. O homem ganha 100, ela vai ganhar 30. Com 30 ela ela vive bem? Tá ótimo. Mas ela não tem capacidade de fazer renda. Porque ela não consegue nem sair para estudar, nem sair para trabalhar. Porque ela não tem com quem deixar as crianças. E antes de nascer essa criança, porque ela não estudou ainda? Nós Tu viu como ramifica? É claro. Exato. Mas só que vou voltar. Estatisticamente, vou falar das estatísticas, vou falar de dados. 50% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres que não têm o cara meteu o pé. Mas sorte é dessas mulheres. Claro, né? Só que daí ela tem incapacitada de fazer renda. Sorte do quê? Ela não tem uma estrutura familiar. Como é que ela vai sair para trabalhar, Cássia? Como é que ela vai fazer renda? Tá bom, mas quem vai botar comida naquela mesa? Mas veja, como é que ela chegou nessa situação? Porque ela permitiu. Não é que ela permitiu. Ela permitiu. Não, tu tá deixando... Tu queria o cara que bate, que isso, tu queria ele dentro. Claro que não. Eu quero que ela tenha autonomia para... Todo mundo vai, eventualmente, na sua vida, se relacionar com alguém que não é legal. Isso é fato. É fato, sim. Certo? A partir do momento que tu tem um nível de consciência, e isso tem a ver, sim, com a tua capacidade, com os teus exemplos, com as pessoas com as quais tu convive, com a tua educação, que tu consegue enxergar, e nós temos exemplos de pessoas com muita consciência que não conseguem enxergar, e estão neste lugar de submissão. Você escolhe, fala assim, opa, peraí, isso não serve pra mim, eu vou sair. E eu concordo contigo. Por que não saiu? Porque ela não sequer teve condições, capacidade, consciência de observar isso. Nada. Porque nós estamos falando de uma realidade onde se luta pela subsistência, pirâmide de Maslow. A pessoa não vai pensar no nível 3 de consciência. Nem sabe porque o que ela tu não tá sabe. falando. Claro que não, porque ela não, e assim como ela não sabe o que tu tá falando também. Porque ela não tá conseguindo nem comer. Ela não consegue nem botar comida na mesa dos filhos. Então ela vai para um lugar de subsistência. Eu sobrevivo, porque eu tô sobrevivendo. E aí, sobrevivi. Eu matei, não tem aquele ditado? Eu matei o boi hoje para comer amanhã. É o que a população vai fazer, e na sua maioria. E eu concordo contigo, ela tem opção? Claro que ela tem opção. Qual? Abre a janela. Qual é a opção que ela tem? Mas, ela amiga, não tem família, ela não tem escola, ela não tem apoio do governo, ela não tem ninguém. Pô, mas o que ela vai fazer? Jesus Cristo, e o Bolsa Família, o que é, amiga? O Bolsa Família não... Cara, é R$600 que faz muita diferença, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu não vou entrar nesse mérito. Amiga, quando eu falo que ele tem que pagar o mais pesado,
Quando eu falo sobre isso, é quando eu considero, veja, um homem e uma mulher morando juntos. Ok. Tá bom. É o que eu considero. Então, quando tu traz que o homem meteu o pé, essa Constituição já, na minha opinião, onde eu estou dando opinião agora, ela já não entra para minha avaliação, porque ela não tem Então, nós não podemos olhar para... Então, nós temos que olhar para outro quadro social. Então, não o quadro social que tu tá olhando. Não, muda. Amiga, 50% não são... daquele quadro social não tem Mas tem mais 50, mas tem mais tá 50. Bom, então por que olhar para eles são excluídos? Por que a gente vai excluir eles? A gente começou a conversa assim. Então, vamos olhar. Então, tá bom. Nosso recorte... que tu quer trazer, amiga, o vitimismo, a Não é vulnerabilidade. É fato, é dado. Amiga, é vitimismo. Não é vitimismo. Eu vou trazer um exemplo de uma amiga minha. Deixa eu falar. Uma amiga minha, que ela tem uma empresa, tá? Ela é lá de Porto Alegre. Ela tem uma empresa e ela tem uma das funcionárias dela, que é a subgerente dela, que ela mantém a relação. Tu sabe quem é essa amiga? Nos é incomum. Ela mantém uma relação com um M. Ela mantém porque ela quer. Ela não tem filhos. Tu sabes de quem eu tô falando. Ela não tem filhos. Ela ganha bem, porque ela é subgerente. Ela ganha bem e ela mantém porque quer esse cidadão dentro da casa dela. Tá bom. Aí me diga, ela ganha infinitamente mais que ele. Porque ele não ganha nada. Eu concordo contigo. Nós estamos olhando para o ela caso não pontual. vaza. Não, sim, tá bom, ok, amiga. Pontual. Mas tu consegue entender que quanto mais... porque é muito fácil usar disso, sabe? Não, porque eu tenho uma baixa renda, daí então eu tenho filhos, e daí eu tenho um marido que ganha muito pouco, eu ganho um pouco mais, mas eu não consigo trabalhar. Vamos dar as nossas opiniões da pessoa que... os dois trabalham e têm rendas. Tá bom. Um é 100, outro é 30. Essa que é 30, ela tem que falar, aqui, querido, você vai pagar as mais pesadas. Ok, ela não teve condições disso, aquele outro, porque ela ganha 30 e ele ganha 100. Mas se ela está ganhando, ela pode fazer um curso online gratuito, ela pode um monte de coisa. Muita coisa. Todo inclusive mundo pode com filho. Tudo. Não, eu inclusive concordo contigo. Então, quando só que onde é que está essa força dessa mulher? Tá bom, mas quando eu dou a minha opinião, que sim, ele tem que pagar, é quando eu falo dessa Constituição. Tá. Aí a gente pode analisar a Constituição do quê? Aí talvez um outro assunto. Dessa, que 17, que se relacionou com alguém, esse alguém meteu o pé, aí o que ela vai fazer? Aí sim, aí a gente tem que pegar essa, que são a maioria, 42, 48, 50%, ok? São a maioria das famílias chefiadas por mulheres. Chefiadas por mulheres. Veja, será que esse teu chefiadas por mulheres inclui só mães que estão sem os pais meter o pé? Ou não, inclui homens que não contribuem com a renda ou que contribuem menos com a renda. E por quê? E por quê, amiga? Mas por que isso é ruim? Porque não faz sentido. Por que não faz sentido? Primeiro assim, tá ok. Então tá bom. Vamos olhar de novo, tá? Famílias onde há um casal. Não faz sentido, é muito burro. Deixa onde há um casal. Sobre mas pode falar, o casal. Não, onde há um casal e esse casal, os dois têm renda e eles complementam a renda para a receita da casa. Por que precisa ter um peso para um e um peso para outro? Pelo seguinte, conseguimos chegar de repente, numa amostragem. Ó, à medida que ela ganha mais, e ela é a chefe da casa, então é nesse 50%, vamos colocar nesse balaio aí. Ela ganha mais. Ela ganha 100, ele ganha os 30. À medida que ela sempre fizer frente com tudo e mais um pouco, ele, por si, porque viu que a sua mãe dava conta, foi o que a gente falou na outra sexta. A sua mãe dava conta, a sua avó dava conta, e ele sabe no inconsciente dele que quanto mais colocar nas costas dela, ela vai dar conta, porque a gente dá conta. Tu entende? A gente não tem essa nas nossas constituições de família. A gente sempre abraça um pouco mais. Nós temos instrução, a gente sabe de um monte de coisa que talvez é 50% dividido aí nas chefes de família, que ganham mais e sustentam a família, então são as chefes de família. A gente sabe como é que funciona, porque a gente tem algum tipo de instrução a mais. Enfim, tivemos privilégios, sim, diferentes de um monte de gente. Seguimos tendo. Mas a gente sabe que eles viram as suas mães, as suas vós darem conta de tudo. Então, no inconsciente do homem que sabe que a mulher, digamos,
é feita para limpar a casa, tem que ser dona de casa, do lar. E isso é o inconsciente dele, porque a maioria dos homens pensa assim. Se eles não verbalizam e eles não conseguem ser firmes nisso, porque eles já estão com um conhecimento um pouco maior, mas sempre numa pontinha ou outra vai vir isso de um homem. Por mais que ele seja consciente, vai vir. Tu sabe disso. Ele sempre vai deixar uma carga maior. É muito dificilmente... Aí estamos falando dos 50%, que são pessoas com uma baixa renda, ok? Estamos falando deles. Que tem as chefes de família, de novo, falando. Que ganham mais. Chefes de família, homem e mulher, uma casa com filhos, e elas ganham mais. Sempre ele vai deixar a carga maior para ela. E aí, sim, que eu vejo que são abuso emocional, porque mulher é amorzinho. De novo, falo o que tu sabe, amiga. O que tu concorda comigo. Mulher é coração. Coisa dela. Mulher é mais coração. Se tu pegar... A gente se cede, as mulheres se cedem mais para homens, para filhos, para coisas, porque nós somos mais coração. Na hora do sexo é isso. Começa onde que tu me diz? Lá no café da manhã. Homem não precisa. E eu concordo que é lá no café da manhã também. Aí se tu pega a mulher que os homens sabem, muito até por informação hoje em dia, né? Mas também o inconsciente deles já diz isso para eles, que nós somos amorzinhas. Então, quanto mais ele tratar bem, que ele sabe aonde ele consegue fazer ela feliz, entre aspas, ela segue ganhando mais e pagando o grosso da casa, o pesado da casa, ela segue. E ele vai continuar cada vez mais usufruindo disso, extorquindo disso, e por aí vai. E aí que eu acho que está errado. Então, assim, na minha concepção, na minha... Mulher, sim, ela vai ganhar menos, não importa quanto menos. Veja, calma. Calma, amiga. Não importa quanto menos. Não é que não importa. Vamos falar dessa Constituição. Tanto faz o percentual. Mas se ele ganha mais, ela precisa exigir que ele faça frente com o que é mais pesado. Ela só vai exigir se ela tiver autonomia e se ela tiver força. E ela só vai conseguir meter o pé... Se quiser. Se ela quiser e se ela tiver para onde ir. E aí eu vou voltar para... o exemplo que você trouxe. Não precisa ir para onde ir, amiga. A gente viu um exemplo essa semana. Peraí. Ela precisa voltar e ter para onde ir. O ter para onde ir é acolhimento emocional também. Então, essa mulher, sim, a mulher tem que ganhar o quanto ela quiser. O quanto ela tiver força e disposta e educação e ela tem que ser o que ela quiser. Concordo. Não há limites. Não deve haver limites. Concordo. Um é mais, outro é menos. Deve haver... Não, ele é mais. Ele tem que ser. Não deve haver limites. Ninguém é mais, ninguém é menos. A mulher tem que ser tudo o que ela quiser ser. E ir até onde ela quiser ir. Ok, mas... Só que isso tem que estar diretamente relacionado à capacidade dela de fazer renda, que é uma capacidade que é limitada em relação à realidade dos homens hoje, independente da classe social. Mas é independente... Falou tudo, amiga. Sim, claro. Você sempre vai ganhar menos do que os homens. Tá, e tu falou tudo, amiga. Mas isso tá errado. Por que eu vou estudar, vou ter a mesma carga de estudo que um homem, eu vou ter a mesma experiência profissional e eu vou sentar numa cadeira igual a dele e vou ganhar menos. Por uma questão social histórica. Tá. Ou eu sequer vou ter a oportunidade de chegar lá. Não, e aí, quando a gente começa a descer, agora eu vou concluir meu raciocínio. Quando a gente começa a descer nas classes sociais, isso só vai piorando. Porque esta mulher... ela nunca vai conseguir chegar, não é nunca, gente. Veja, temos muitos exemplos hoje de que sim, que as mulheres elas já têm essa autonomia. Ela terá muito mais dificuldades, aí falando em números, ela vai ter pelo menos 30% a mais de dificuldade de chegar naquele mesmo lugar. O esforço dela vai ser no mínimo 30% maior. Okay. E aí eu vou concordar contigo, porque para além de tudo que ela já tem que fazer, ela ainda tem que se esforçar 30% a mais e para poder ganhar a mesma coisa que o cara. E eu não tô nem falando de pagar ou não pagar, não é quem paga ou quem não paga conta. É ter o direito de ganhar a mesma coisa. Eu quero ganhar a mesma coisa que esse cara. E tá tudo bem. Quero ganhar 100. Só que para eu chegar lá, eu preciso ter o direito disso. E eu não tenho esse direito. Mas as mulheres não têm esse direito hoje. E eu concordo, amiga. Isso não é nenhuma questão de opinião. Isso é fato. É fato. O mercado de trabalho no Brasil, eu acho que no mundo todo, é fato. Eu concordo. Agora, então, vamos dizer o seguinte... ela vai se esforçar e ela não vai chegar, mas ela tá ganhando. É aí que tá. Se ela somar todas essas conjunturas, ou melhor, todos esses esforços, esses números que ela precisa, se esforçar para ganhar, e daí fica 30% a menos, e daí ela tem o terceiro turno,
que tu sabe como é que é. Não importa a situação financeira ou aonde que nós, as famílias, estão alocadas na pirâmide. O terceiro turno existe para todas. Vamos tirar, então, aquelas exceções que delegam muito para as suas funcionárias do lar e por aí vai. Mas uma hora, aquela criança vai pedir e vai chamar. Bom, mas assim, aí, não, deixa eu só concluir. A não gente importa. não tá chegando lá. Não, amiga. Esse terceiro turno existe. Então, assim, se esforça para pelo menos estar trabalhando, né? Se esforça mais ainda para ganhar, para fazer e ganha 30% a menos. O terceiro turno existe. E na mentalidade de todos, ou melhor, todos é muito, né? Mas muitos homens, ou a grande maioria, ou talvez uma ideologia masculina, tem coisas que é da mulher com o filho, ok? É o velho ditado. Aí eu vou usar mãe a tua frase. Mãe. É porque elas deixam. É porque elas deixam e aí a gente concordou. Eu vou usar a tua frase. A nossa a gente convergência. concorda. Exatamente. Nesse ponto a gente concorda, mas eu quero voltar um pouquinho. Porque eu não vou entrar no mérito do deixar ou não deixar, ou quem faz mais ou quem faz menos dentro de casa. Acho que isso rende um podcast só sobre isso. Não, mas nem fazer. Mas eu quero... Eu vou chegar te fazer uma pergunta para ver se a gente consegue caminhar para um lugar mais suave. Mentira, a gente vai continuar brigando. É o seguinte. Estamos lá. O casal, bonitinho, estão casados... Tem 50% daqueles, filhos, né? Ou seja lá quem for. Pode até ser, não importa. É um casal que tem 2 pessoas que contribuem para a casa. A mulher contribui mais, ganha mais do que o homem. Isso significa que ela deve contribuir mais para a casa, sim ou não? Não. Não. Tá bom. Quando a resposta é não, a mulher ela vai abrir mão de algumas coisas que são boas, eventualmente, para casa e para os filhos, só para dizer, meu filho, vai lá fazer porque você é quem tem que fazer? Deixa eu pensar. Meu filho quem? O marido? É, claro. Você... Ele tem que pagar a maior parte das contas, certo? O mais pesado, o mais Se ele- pesado. Tá Daí bom, a gente... tá bom. Aí A gente tá só falando que aí, ele ó, não- comida, o aluguel. Ele é um cara esforçado, ele tem bons... né? Contribui com a receita da casa, ele divide as tarefas, mas ele não ganha tanto quanto a mulher. E aí? Amiga, naturalmente sim, na minha opinião. Veja, minha opinião. Não vou trazer estatística, nada. Naturalmente, nesse teu exemplo, sim. Ou melhor, para mim todos, né? Mas naturalmente, ele sim vai pagar, deve pagar e se esforçar, porque o mercado já oferece 30% a mais. O mercado, tu que disse. Então, a mulher pode ser a ponte daqui a pouco de apoio. Vamos falar do casal bonitinho. Muito poucos, né? Muito poucos. Fala do casal bonitinho, com filho e tal. Ela pode, inclusive, com todos os seus argumentos de mulher que somos, incentivar ele, vai atrás, porque se eu ganho 100, tu tá ganhando 30, 40, naturalmente o mercado já paga mais para ti. Então, venha contribuir mais, porque as contas maiores são tuas. Por exemplo, de novo, 50%, que é a massa, né? Não vamos falar de 50%. Famílias com um poder aquisitivo menor. O aluguel é teu, a água, a luz, que é o básico, é teu. Os alimentos, sim, podemos dividir, daí eu acho que isso é legal. Parte de alimentação, A comida. subsistência tem que ser garantida pelo... Não, o aluguel, a luz, a água, sim, tem que trazer comida para dentro de casa. Enquanto eu que estou ganhando mais, eu vou dividir o resto, ou eu vou arcar com o resto. Porque eles, se na tua fala, eles naturalmente ganham 30%, eles precisam, no mínimo, se esforçar para ganhar esse 30% a mais. Porque quanto mais elas ganharem e deixarem eles sempre ganhando menos, é o que eles sempre vão fazer. Usufruir do que, de fato, não é o esforço deles. Porque, minimamente, fazendo um esforço mínimo, eles já ganham 30% a mais. Então, ela tem que... na família bonitinha, incentivar ele a fazer mais e mais para ganhar. Porque, no mínimo, o mercado oferece isso, 30% a mais. E acho que sim, se ela ganhar 100 e ele 30, ela passa o que é grande para ele, o que é mais pesado. E ela segue com o resto. E isso, amiga, nós sabemos fazer com muita maestria. Porque à medida que
básico, de novo, 50%. O básico está sendo feito, aluguel, a água, a comida e tal, enfim, porque daí de 100 para 30 é muito, é muito, né? Ela consegue administrar o recurso dela para ela... Hoje a criança é pequena, vai na creche, não vai, não tem, não sei, paga babá, não sei. Mas ela consegue administrar o recurso de modo que daqui a pouco entra um curso, entra alguma coisa importante para o filho, alguma coisa que o filho queira, desnecessário. Vamos falar do desnecessário, assim. Ela teria como dar um brinquedo, não sei. Mas ela conseguiria gerar esse percentual a mais que ela ganha de forma que não se perdesse. Só que ela precisa exigir que ele ganhe no mínimo igual ou mais, porque o mercado já oferece. Até para ela, aí entra a tua fala, garantir a sua subsistência, ou não subsistência, perdão, garantir que ela tem renda, que ela tem capacidade de ganhar, inclusive, mais, e que se a coisa começar a ficar ruim ali, ela mete o pé e consegue viver, que é o que tu sustenta. Por isso que eu acho que ela tem que exigir que ele, a grosso modo, ela tem que exigir que ele entre e pague o que é mais pesado da família. Porque, na prática, a gente sabe disso, amiga. Se a gente ganha mais, a gente organiza as coisas melhor, a gente gera o dinheiro melhor. Agora, amiga, veja, se ela aceita que o carinha sempre ganha menos, mas ele é querido, ele é bonito, ele é gostoso e tal, o negócio é bom, com filho ou sem filho não importa, ele sempre vai se manter naquele lugar ali. Porque o inconsciente dele vai dizer... Ela faz, ela arca com tudo, ela sempre consegue. A minha mãe conseguia, a minha avó conseguia. Eu cresci vendo isso. Eu cresci. E pode ser que, inclusive, esse cara que está ganhando menos tenha vindo o quê da família que é a mãe solo, sabe? Ou uma mãe com um pai que batia, que bebia. Ele sempre viu que, de alguma forma, ela estava firme e forte, ainda que não conseguisse sair. Então, ele vai o quê exigir dela? Que ela sempre arque com tudo. E como é que ele vai retribuir? Aonde nos toca o coração, um amorzinho, né? Amorzinho, porque nós somos amorzinhos. Tu consegue entender? Por isso que eu acho que ela tem que exigir, vai pagar o que é... Eu entendo, Exato. Mas eu não concordo. Eu não concordo porque a constituição familiar, a partir do momento que... Vamos voltar para o casal bonitinho. Tá. Quando o casal bonitinho se constitui, essa constituição ela é um contrato. É um contrato. Tá. Você vai ver os acordos que são firmados no papel ou não no papel, a depender da constituição familiar, aquilo ali é um contrato. O morar junto já vira. O morar junto já é um contrato. E quando a gente tem um contrato, as cláusulas precisam estar bem estabelecidas. Se a gente não combinar lá no começo, vai dar ruim ali na frente. E no meu ponto de vista, não é quem paga mais, não é se um que paga mais, outro que paga menos. É o que é importante para aquela constituição familiar. E o importante para aquela constituição familiar é garantir o respeito e a equidade. Se a gente não conseguir chegar numa constituição familiar, minha é o meu ponto de vista, onde há, acima de tudo, o respeito e a defesa pela equidade, veja, não é igualdade, nós estamos falando de coisas diferentes. Pela equidade, eu não vou permitir que ao ter alguém, um dos dois, independente de quem é, ganhando mais, quem está ganhando menos não vai se sentir inferiorizado e desconfortável. E o contrário também é verdadeiro. Porque é natural que aquele fluxo de receita que se dá, ele é da casa. Então, não é ele quem vai pagar a conta ou ela quem vai pagar a conta. É a constituição daquele contrato que se dá, que se estabelece, que garante que o fluxo daquela empresa, que é uma empresa, aquele negócio, se dê de uma forma fluida, sem que um tenha um peso maior do que o outro, em nenhuma circunstância, inclusive na questão do cuidado com a casa e com os filhos. Veja. Teoria é maravilhosa. Não é maravilhosa, é prática, porque eu vivo isso na minha casa. Mas, amiga, tu é isso. Só que o que eu quero dizer com tudo isso é que não há o certo ou o errado. Ah, tá, daí eu concordo. Não há o que paga e o que paga mais e o que paga menos. Há o caso em que, sim, ele vai se aproveitar daquela mulher que está trabalhando mais, está ganhando mais. Que é a grande maioria. Há o caso que é o contrário, também é verdadeiro. Que a mulher também vai se aproveitar daquela situação boa, financeira boa que tem e que está posta.
Tem outros tantos casos em que há uma herança envolvida e que a questão financeira ela acaba sendo irrelevante naquele momento, mas é um ponto de conflito. Existem casos onde não há dinheiro, nem de um lado nem de outro, mas há muito amor e muita vontade de ficar junto e de constituir uma família, independente de como é esta família. O que eu quero dizer é que quando a gente está... por isso que eu comecei falando do depende. Depende muito. Depende de como vocês querem, como aquela família quer caminhar. Só que este caminhar desta família vai vir com mochilas cheias de pedras e de coisas e de história. Sim. Tua mochila tem a tua história, a minha mochila tem a minha história, no meu parceiro, da minha parceira tem a história que vai trazer esse peso. E esse peso ele vem marcado, carimbado dolorosamente por uma história social. Eu vou falar sobre isso. Por uma história social que é mais pesada para a mulher em todos os sentidos. E a mulher ela acaba sempre ficando para trás. E o ficar para trás significa que ela vai se subjugar. Porque o amorzinho dela, ela vai fazer de tudo para defender a prole. Sim. O ninho. Em qualquer circunstância. Que não, nem isso, sempre inclui o marido. Que não inclui o marido. Tanto que a gente sabe ver quantos e quantos casos de homens que vão lá e matam os filhos para se vingar da esposa. Exato. Porque para eles o mais importante é a fêmea e não a prole. Então isso é natural, é do ser humano animal, né? Mas para a mulher, ela vai fazer de tudo para defender o ninho, para defender a prole. E o fazer de tudo é dar jeito. É natural, o que você falou, concordo contigo. A mulher vai sempre dar um jeito. Sempre. Sempre dar um jeito. Mas a que custo? Mas aí que tá, então, a amiga. Que custo? Quando só que não é só um peso, não é só o peso da carga que o outro tá colocando em ti. O que eu quero te dizer é que a mulher ela vai dar conta de tudo considerando o peso do outro que não faz e considerando ainda todo o peso da sociedade que vem junto com ela. E o terceiro turno. E o terceiro turno. Então, eu quero provocar o pensar que nós precisamos tirar do outro essa responsabilidade. Nós precisamos mostrar para as mulheres que elas podem sim fazer o seu. Que elas podem sim caminhar de forma independente. Que elas precisam procurar a sua autonomia e tira do outro. Porque o movimento natural da mulher, de novo, é fazer o ninho. Eu vou fazer o meu ninho. E o meu ninho prevê segurança. Eu preciso ter essa segurança. Eu preciso ter alguém para me proteger. Eu preciso ter alguém para me alimentar. Que é natural. É do bicho homem. Natural nosso. Ok. Só que este ninho, ele nunca vai estar completo. Ele nem sempre vai estar completo. E eu preciso poder ter a escolha, a opção de sair. Só que para eu conseguir sair, não depender financeiramente desse cara aqui, ou dessa pessoa que vai pagar as minhas contas, eu preciso ter minha independência. Só que essa minha independência, ela só vai acontecer, ela só vai se dar se nós, mulheres, nos ajudarmos, claro. Exato. E se a gente conseguir mostrar para a menina lá, para a subgerente, que ela pode sim sair. E deve. Mas se ela não quiser... Pois é, então a forma como ela aceita ser tratada. Isso, mas só que por que ela não quer sair? Porque ela não quer... Por causa do ninho, ela não quer se desfazer do ninho. Mas não tem nem filho. Eu sei, mas não importa se tem isso, não tem mas filho, então... é ninho. Eu começo a preparar o meu ninho para receber os ovinhos. Eu vou preparar o meu ninho. Não importa se eu tenho, se eu não vou ter, se eu não tenho. É natural, é nosso. É nosso, é ninho, a gente quer a casinha. É nosso. Quantas e quantas amigas nossas que são solteiras ou que são separadas, que a gente conhece, que suspiram e falam, puxa, né? Eu gostaria de ter família, eu gostaria de ter o meu ninho. Mas só que essa busca pelo ninho leva a mulher a aceitar que ela precisa ter alguém que pague as contas para ela. E a minha provocação é, não sempre, precisa. Amiga, nem sempre. Não precisa. O que eu quero assim, não precisa. Você pode ter essa força para sair deste lugar e se movimentar. Apesar de todos os problemas sociais que envolvem aí a equidade de gênero no Brasil e no mundo. Concordo. Eu acho que nosso recado hoje aqui, que foi o que a gente chegou na mesma conclusão em outro dia, é o quê? Da minha parte, volto a dizer sempre, na minha opinião, sim, o homem precisa pagar o que é mais pesado em casa. O grosso.
Sim. Veja, estamos falando da família, homem, mulher e com criança, se for o caso. Ainda que ela ganhe mais, eu acho que ela precisa, sim, sustentar isso. Por N motivos. Essa pessoa que nós conhecemos lá, que ela mantém esse relacionamento horroroso e ela ganha infinitamente mais que ele, ela já provou que ela consegue. Ela provou que ela consegue. Ela tem essa certeza. Ainda que ela não acredite muito nela. Ainda que tudo é um caos. Mas ela sabe que ela ganha mais. Ela sabe que ela tem condições de ganhar mais. Ela se mantém ali porque ela quer. O ninho, ok. Aí a gente entra em crenças limitantes, a forma como ela foi criada, como ela viu a criação da mãe dela. E vai um monte de coisa, né, que a gente não sabe. Mas fato é que ela está munida de condições de meter o pé. Ela meteu o pé, porque eles, inclusive, não têm filhos. Vamos pegar aqueles, então, dos 50%, que são famílias chefiadas por mulheres, tá? Mulheres. Vamos pegar... Temos tempo ainda? Temos. Queria só provocar mais uma coisa. Eu concordo em muita coisa. Então, assim, só para resumir e entrar nessa outra polêmica. A nossa intenção hoje nesse podcast não é a gente falar a opinião de cada uma. E nem que as pessoas achem que eu sou e tu tal. Não. Porque envolve muito mais coisas, mas eu acho que sim. Se a gente colocar dentro de uma linha de raciocínio, as mulheres, sim, independente se ela é aquela de 17 anos que engravidou, o cara meteu o pé, que daí entra um outro carinha, se é aquela que já ganha a família tudo ok, bonitinha, ganham nos 50% de famílias menos favorecidas. Tem o marido, tem a esposa, tem os filhos, e todo mundo ganha ali. Se é quem está acima da pirâmide de Maslow, que são pessoas que têm mais dinheiro, para quem, né, ouvir e talvez não entenda. Independente, vamos colocar essas pessoas assim. Independente disso, o que a gente quer falar para essas pessoas? Em geral, homens e mulheres. Que sim, por N motivos da sociedade, das nossas criações e crenças, e como o homem nos vê e como a gente tem, sim, dentro da gente, a necessidade de ser do lar e blá, 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 que isso está na nossa raiz, mesmo que a gente não queira. Ainda assim, elas precisam exigir que, sim, o que é mais pesado sempre fique para o homem. Essa é a minha opinião. E que elas sintam-se fortalecidas a sempre querer mais. A de 17 anos, comece a pedir que o mais pesado venha dele. Se é o que meteu o pé ou se é quem veio, não sei. Que seja dele, para ela poder ter o mínimo de dignidade e começar a caminhar passinhos muito lentos, porque daí a gente vai envolver questões sociais, do governo e por aí vai. Mas então começa ali dentro de casa, entendeu? E o restante da régua ali que eu falei, que também exija isso. Por quê? Porque vai criar autonomia, vai criar liberdade, vai criar a organização do lar, onde o homem vê que daqui a pouco ele entra com o que é mais pesado, só que o resto está super bem organizado e encaminhado, inclusive, se ela quiser meter o pé, está organizado, porque ela ganha mais, né? Isso é o que é a minha opinião. Veja, independente da classe social, eu acho que sim, elas precisam falar que, independente de quanto tu ganha, quanto eu ganho, quem vai pagar o mais pesado é você, o homem. Porque, no mínimo, o mercado oferece 30% a mais. Agora, eu quero te provocar, amiga. Só uma coisinha. Falamos o nosso recado. Isso nós combinamos? Eu vou... Mas isso nós combinamos? Não, nada combinado, mas eu preciso complementar. Não, isso nós convergimos? Não, convergimos. Convergimos em parte. Por quê? A nossa convergência está no estímulo à autonomia e independência. É aqui que está a nossa convergência. Você estimula, a tua opinião quer levar as mulheres a terem autonomia e independência, a minha também, por caminhos diferentes. Então tá. Mas nós queremos a mesma coisa. Quais são os caminhos diferentes? Eu quero que esta mesma menina, independente de quem ela é e de onde ela está, ela tenha autonomia e independência para sequer pensar em precisar de outro. E este outro, esta outra, seja quem for. Seja os pais, seja o governo, ou o marido, ou a esposa, quem seja entrou quem depois. for, quem entrou antes ou quem entrou depois. Que esta menina, que esta mulher tenha tanta força, tanto poder e tanta dinâmica e tanto suporte social para que ela chegue neste lugar de independência, que é o mesmo que a gente quer. A gente quer que ela tenha autonomia. Para que ela não precise depender de ninguém.
E isso ainda é uma realidade que tá muito distante. Mas aí tu vem falar do amorzinho do ninho, ela sempre... Tu falou. Vai querer, mas ela vai querer por ninho. escolha. Mas não porque ela precisa. Não, que é isso, amiga, essa não. É a minha briga. Eu Mas quero se a que gente tem ela... autonomia pra ela, se ela tá Ela vai escolher o que ela quer. E aí fortalecida. ela pode ficar com um cara que é um bosta. Desculpa a palavra. Ela pode ficar porque ela ama o cara. Porque Não, é irrelevante então tá bom. o resto. O Tá, resto ela já resolveu. Então tá bom, Ela então não nós precisa. queremos a mesma coisa. Nós queremos que a é mesma coisa. fortalecer ela. Por caminhos diferentes. Mas nós vamos pegar a de 17 anos, que ela é polêmica. A de 17 anos que engravidou e tal, o cara meteu o pé. Então, vamos colocar que ela entendeu que sim, que ela vai ter... Engravidou, agora, um período, ela vai abrir mão de muita coisa. Ela vai ter que dar jeito, porque não existe outra opção, né? Sim. Não existe. Ela tem que dar jeito, dela e do filho. Independente se seja com pai, com mãe... Né? À medida que ela passou por essa turbulência, daqui a pouco ela começa a caminhar, porque os filhos vão crescendo, as coisas podem começar a ficar diferentes, né? Melhores, enfim. À medida que ela entrou... Tá. Aí, o que acontece? Ela se fortaleceu, ela tá indo, ganha um salário mínimo, trabalha aqui, trabalha ali. Aí, eu pego o que tu trouxe, que daí é o polêmico. Todas querem um ninho. E blouse, ninho. Nós precisamos disso. Apesar que eu discordo que tem muita mulher hoje que ela não quer ter filho e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, o ninho dela é ela e o marido. Ou, às vezes, só ela. Sabe? Essa mesma menina polêmica, que nós vamos chamar, ela volta de novo a querer ter o ninho. Ninho, porque é dela. Inclusive, ela já tem um filho. Mas eu quero. E aí, ela vem um outro. Ou vem o pai da criança, ou vem quem vier. Se ela não tomar a posição de falar, olha só, essa turbulência eu já passei, agora nós estamos na fase melhorzinha, tu vai pagar o que é mais pesado aqui. Mas mas de novo, Porque isso tá lá ela... no depende, amiga. E sim, se eles chegarem nessa combinação, porque ela já vai estar num lugar diferente. Ela já vai entrar nessa segunda relação com um outro olhar. Por quê? Depende, daqui a pouco ela ainda depende continua de como... frágil. Pode ser, mas também pode ser que ela já esteja fortalecida e que sim, juntos eles conversem e consigam chegar num cenário onde ela e ele vão acordar o melhor formato para aquela casa, para aquela família. Filha, amiga, existe. Se tu pegar os 50%, não existe clareza disso. Existe. Não, mesmo que a gente nós não estamos falando sobre clareza e consciência política. Não, nós estamos falando de que assim, ó, para mim e para você, que somos um casal... Nunca eles vão falar disso. Claro que vão. Bem capaz, amiga. Nós voltamos... Nós não estamos lá. Mas assim, ó, de novo, nós duas não podemos falar sobre este lugar. Tá, não. Né? Nós não estamos lá. Eu vou falar nós não vivemos isso. Eu vou viver... O que eu tô falando é o que eu acredito para esta pessoa. Se ela vai falar, se ela não vai falar, se ela tem consciência... Não sei, eu nunca não vivo. Graças a Deus não vivi essa realidade e quero ajudar outras mulheres a saírem dessa realidade. Exato. Porque eu não posso falar sobre o que se conversa ali, porque eu não sei o que se conversa ali. Mas na prática que tu vê de estatísticas. Sim. Será que existiu conversa para chegar onde chegou? Não sei. Alarmante? Eu não sei. Claro que não, amiga. Eu não sei. Como é que tu sabe? Que é claro amiga, que não. Então vou trazer os exemplos que tu traz as estatísticas e eu trago muito poucos, volto a dizer, realmente. Então, é o que a gente debateu aquele dia. Nós teremos que fazer uma pesquisa com uma amostragem gigante. Eu trago o que eu trouxe, o que eu tenho de vida. Que a vida toda, quando eu sempre trabalhei com funcionários, na empresa do meu pai, a vida toda eu vim com funcionários que... O que acontece? Não são executivos, altos executivos, não. É chão de fábrica. E o chão de fábrica inclui quem? Os 50%, correto? Sim. Correto. Salvo hoje em dia, claro, graças a Deus. Tem o que é profissional em tal produto, que se estudou, se especializou, entrou lá, ganhando bem mais, provavelmente é um homem. E por aí vai. Ok, mas o que eu trago de vida é isso. E que eu vejo no meu dia a dia. Tá bom. Não existe conversa amiga, disso, mas amiga. o que eu quero te dizer é o seguinte... A prática, tu olha, não existe conversa disso. Eu só vou te fazer uma última provocação aqui em relação a isso. Que assim, a gente vai começar a entrar num lugar que não é nosso. Né? Mas vivi com pessoas assim. Não, você não viveu no lugar deles. É diferente. Entende que assim, não, a gente amiga, não aí tu pode... invalida a gente não pode. Não, eu não trouxe tô invalidando. De uma vida. Eu vejo cenas e o que chega pra gente, o que chega pra você... Parece que não se conversam. Isso. Então, tá bom. Pode parecer. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu acho que é muito vago
a gente supor que conversa que não conversa. É muito vago. O que eu tô querendo trazer aqui pra gente levar pro raciocínio geral é que nós duas queremos a mesma coisa. Ah, isso sim. Pra quem está nos assistindo. Nós queremos que as mulheres... E a gente se ama. E que as mulheres se empoderem e que elas tenham autonomia e poder de decisão. E que ela exijam que o decida marido... o que ela faz. Tá bom, Exijam. essa frase é da Kai. Caraca, tu é maravilhosa, tu ganha mais, inclusive. Tu recorta Então, isso e... Não, recorta. Eu não quero exigir nada pra mim, o meu modelo. E aí eu vou voltar lá pro depende. Exijam? Pro meu modelo, para aquilo que eu acredito que é verdadeiro, para aquilo que eu entendo como funcional para minha família, é isso que funciona. Desde que a minha autonomia e a minha independência estejam intocáveis. Mas, amiga, Desde que... que... aonde tu estás na pirâmide? A Dayana? Eu não tô lá no chão de fábrica. Pois é. E aí eu não consigo falar daquele lugar. Eu tô Então, falando do meu lugar. Então, aí quando tu trouxe ali lugar... que eles vão se conversar, na prática isso não acontece, Eu não amiga. sei. Eu não vou... Assim... Ah, mas será que, analisando as tuas estatísticas que tu sempre traz pra mim, e eu nunca trago. Não, nós conversamos porque não tem com quem conversar, né? O cara foi embora. Simples assim. Ela vai conversar com quem? O cara, engravidou, puf, meteu o pé. Vou conversar com quem? Tá bom, Conversa. mas os 50% é todas mães solteiras, mães solos. Então, vamos lá. Famílias independentes da classe social que são constituídas por duas pessoas. Dois homens, Não, duas mulheres. os 50% tu quer dizer que são chefiadas por mulheres. Mas ali tem mulheres mães solo, que o cara meteu o pé, muitas. E tem aquela que a mulher ganha mais. Tem. Então tá. Aí que tá. Mas tu acha, vamos tirar... Porque essa mãe solo, ela não tá tendo com quem conversar agora. Tá. Mas o casal, que é onde ela... Dos 50%, famílias que são poder aquisitivo menor. Na prática, amiga, tu acha... Pelas estatísticas. Porque tu pega estatísticas, eu te conheço, que tu desdobra, até dados bem mais refinados. Então, ou seja, desses 50... 39, um exemplo, é de mães solos e os outros 11, então, é casal ali que a mulher ganha mais, que também apanha, que isso, aquilo, aquele outro, né? Porque talvez o marido ganhe mais, e aí a gente tá falando de mais, assim, um salário mínimo contra R$800. É isso que a gente tá falando, infelizmente. Mas, quando tu pega isso, eu sei que tu desdobra. E desses 11, vai surgir muito mais percentuais. Percentuais daquela que apanha, daquela que ganha mais, Tem daquela de tudo. que... Tem de Sim. tudo, né? Então, se tu conhece esses percentuais, no mínimo, amiga, tu pode já ver ali que não tem essa conversa. E por que eu tô trazendo isso, amiga? Porque é utopia, é teoria. Então o casal tá bonitinho, eles precisam conversar e ver qual é o melhor modelo. Isso não existe, amiga. Nessa amostragem que a gente tá falando, que é a grande massa. Por isso que eu quero falar, não para só essa percentual, eu quero falar para todo mundo, que é o que a gente tem de convergência. Independente do que, se esforcem para estar autossuficientes, porque nós conseguimos de todas as formas. Independente se estudou, se não estudou, ainda que seja muito pouco, ela está ganhando menos, ele está ganhando mais. Se esforce, não para competir e ganhar mais que ele, mas para ganhar mais o quanto tu acha que é mais para ti. Não, estamos juntas nessa. Concordamos nessa. E eu acho que o principal recado... Eu vou só fazer um parênteses sobre conversa ou não conversa. É muito subjetivo, não tem como levar isso para uma estatística. Só se fizéssemos uma pesquisa muito aprofundada. Amiga, mas a interpretação... Mas é que é muito subjetivo. Porque, assim, o conversar deles é diferente do meu conversar, que é diferente do teu. A forma como tu conversa com a Lana na tua casa e faz os teus combinados é diferente da forma como eu faço. Então, isso é muito subjetivo e muito particular daquela constituição. Mas as estatísticas mostram que... Mas mostram... Não sei. Pode ser que sim. Eu não sei. Pode ser que o conversar seja aquilo ali. Não, né? tudo bem. Tenho chegado naquele formato que a gente não sabe qual é. As estatísticas, elas nos trazem dados macro. Elas não vão no íntimo da família para chegar nesse detalhe do conversa ou não conversa. Mas eu acho que vale a gente buscar se há alguma pesquisa científica um pouco mais profunda sobre diálogos familiares. Trazer. Combinando a estrutura que funcionasse na família. É muito difícil, assim. Eu tenho visto cada vez mais os casais falando sobre... entendimento, sobre as mulheres participando das decisões financeiras, não só da receita, mas da decisão também, né? Exatamente. Porque, assim, de novo, vamos entrar nas questões sociais. Mas o que eu acho que a gente
quer trazer aqui e que é o grande motivador do nosso canal é a gente poder provocar essas discussões aqui. E assim, elas são legítimas, tá? Essas discussões. Exato. Elas acontecem fervorosamente. E a gente continua se amando e vai pra casa pensar sobre o que a outra tá falando. Quando a Cássia recentemente trouxe o ponto de vista dela em relação a mulher sempre vai dar um jeito e muitos homens vão se aproveitar disso. Inclusive, eu nunca tinha parado, e ela não sabe disso, tá? Tô falando aqui pra vocês e pra ela. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre essa perspectiva. Que não deixa de ser perdi a palavra, amiga. É um argumento, é um ponto de vista, é um fato. Essa forma como os homens abusam, é isso que eu quero falar. Não deixa de ser um abuso. Claro que é. Não precisa ser abuso. Não, é da de forma todos, mais geral. né? Isso também dá um podcast. Mas eu acho que o nosso encontro aqui, o nosso primeiro tema polêmico, que eu tenho até uma editoria com esse nome, né? A gente briga, mas a gente se ama. É pra provocar isso, assim, que os lados diferentes, eles vão existir sempre nas nossas vidas. E nós precisamos aprender a conviver e tirar o melhor de cada um dos lados. Exato. E levar o que der. E sabe o que é o mais legal? Aí eu vou falar em relação à minha amiga Dayana. E muitas vezes, vou de novo abrir já um próximo podcast, quem sabe? E muitas vezes, amiga, olha aí o empoderamento, que eu não gosto da palavra, mas assim, o quanto eu nunca achei que todos esses meus argumentos, vivências que eu trago, pudessem causar a outras pessoas o parar para pensar, pô, mas faz sentido. Por quê? Porque nem sempre eu acreditei naquilo, mesmo que é a minha própria opinião, e fui desmembrando, entende? Então, o que nos traz aqui hoje? Primeiro, o fortalecimento de opiniões em vários campos totalmente divergentes. Mas o que traz? Cumplicidade, respeito no meio de tanto caos, aprendizado e validação, que é o que a gente quer para quem nos assiste, homens ou mulheres. Ou seja, eu sei que eu me tornei muito mais forte depois de tudo que a gente viveu desde que a gente se conheceu, sabe? E isso me faz eu ganhar mais ou menos, eu sou sócia, não sei, até vou dar uma olhada. E se eu ganhar mais ou menos independente, o Alan vai fazer a parte. A ver que o esforço é maior, né? Mas entende que o que tu fez pra mim, que hoje eu tô fazendo contigo, que tu tá falando, é o que a gente quer pra todo mundo. E isso a gente tem em convergência. É isso mesmo. E é isso que a gente espera, é o que a gente deseja, é o que a gente busca com o Leve que Der. E outros temas polêmicos virão. Muitos. Comentem o que vocês acham aí sobre esse tema. Nós não vamos tomar partido de nenhum lado nem de outro, até porque nós, nem aqui na nossa relação a gente toma partido, a gente escuta, respeita e aprende e seguimos a caminhada, a jornada com leveza. Exato, leve. Nem sempre, pra ver como nem sempre é leve, né? Mas levem o que der desse episódio. Fechou? Ótimo. Fechou, amiga. Obrigada, amiga. A gente vai dar um abracinho depois aqui no off, tá? Obrigada pra quem nos assistiu. E comentem polêmicas. Beijo. Beijo. Até o próximo.